Muito bem, meus irmãos, chegamos agora ao texto 3, da lição de número 3, do livro de Hermenêutica 1 da ETAD. O texto de número 3, ele vai nos falar do todo relacionado. Já entrando no texto, propriamente dito, o que é o todo relacionado? O Novo Testamento revela o Antigo Testamento. Ou seja, anteriormente nós falamos de revelação progressiva. Em textos anteriores falamos sobre revelação progressiva. Eu creio que você deva ter me entendido, né? E o cuidado de Deus para se revelar ao homem aos poucos. Lembra desse texto em outra lição passada? Pois bem, então nós falamos em revelação progressiva de tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento que apontava para o Novo, né? O que havia de vir no Novo Testamento. Exemplo, como Deus libertou o povo do cativeiro no Egito através da vida de Moisés. Moisés tipificando ali o nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo, né? Falamos também do sistema de sacrifícios que era feito, né? Sacrifício de bodes e de carneiros, né? Que o sangue era aspergido, né? Para purificar o pecado daquele que levava a sua oferta diante do altar, né? Ou seja, tipificando também a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida, nos purificando de uma vez por todas dos nossos pecados, né? Até que o povo pudesse alcançar uma maturidade para que pudesse entender o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, o propósito espiritual da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Como o Messias prometido por Deus a Israel, né? A saber, Jesus, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. Então, para que o povo pudesse entender de que forma que o Senhor Jesus Cristo apareceria, a forma que se daria, a revelação progressiva ela vem desde o Antigo Testamento, passo a passo, o povo se acostumando com tudo aquilo, para que quando chegasse o Senhor Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o prometido nas profecias, eles pudessem já estar preparados para que pudessem entender e discernir essa revelação espiritual da vinda do Senhor. Então, isso se chama revelação progressiva, né? E quando falamos do todo relacionado, é quando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles formam uma relação e se completam, né? Eles se unificam, né? Ou seja, o Novo Testamento ele vai interpretar o Antigo Testamento. Da mesma forma que o Antigo Testamento era a sombra que apontava para o Novo Testamento na pessoa de Jesus que viria, né? Mudando agora do ponto do texto. As Escrituras em contexto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Escritura, a própria Escritura, interpreta a Escritura pelo seu contexto. E esse contexto, ele pode ser tanto imediato na própria leitura que você esteja fazendo, como não. Como você pode estar lendo uma passagem no Novo Testamento, que ela pode estar lá, a explicação, o contexto dela no Antigo. Da mesma forma, quando você lê um livro de um profeta, por exemplo, um livro de profecias, um livro de um profeta maior, ou um livro de um profeta menor, para que você possa interpretar de forma correta e você possa entender a totalidade do contexto, né? Para que a Escritura possa se explicar, muitas das vezes você vai ter que sair do livro do profeta e voltar lá atrás no livro dos reis de Israel. Quer ver um exemplo disso? Miqueias capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o texto.
a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, como é que você vai entender, melhor, interpretar corretamente o livro de Miqueias? Você vai ter que voltar lá no livro de Reis, né? Nos tempos de Jotão, de Ezequias, de Acais, para que você possa entender o contexto que levou Miqueias a profetizar aquilo que ele profetizou, né? Mudando, texto prova. O que é o texto prova? O texto prova, ele trata-se da interpretação correta do versículo. Ou seja, é um versículo que vai provar ou testificar uma outra passagem das Escrituras. Em Marcos capítulo 7, por exemplo, e no versículo de 17 a 19, nós vamos ler assim: Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E lhes disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Ou seja, esse texto aqui de Marcos capítulo 7, ele vai nos dar a entender que o Senhor Jesus, ele está dizendo que todos os alimentos agora desta forma são purificados, né? Aí você vai lá para Atos capítulo 10, a partir do verso 9, de 9 a 15, quando você vê lá Pedro tendo aquela visão do lençol, né? Sendo que Jesus já tinha falado isso para ele no capítulo 7 de Marcos, lá atrás. E lá na frente, ele ainda acho que não tinha entendido, ele foi perceber que o sentido espiritual da coisa, quando ele teve a visão do lençol com todos os tipos de animais imundos, e o Senhor falando para ele que era para ele comer, que ele já tinha purificado, ou seja, o Senhor estava falando para ele que todos os alimentos agora eram livres para que ele pudesse comer. Mas só que no sentido espiritual da visão de Pedro, o Senhor Jesus estava querendo dizer o quê? Estava querendo dizer que, da mesma forma que ele pregava para os judeus, ele agora também teria que pregar para os gentios, né? Ou seja, então, para que a gente possa entender essa passagem, precisamos analisar o seu contexto para ver o que Jesus está falando, né? E nesse sentido aqui, era para que Pedro pudesse aceitar também os gentios a partir daquele momento. Ou seja, a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. E detalhe, o texto prova serve para nos provar que a própria Escritura, ela não se contradiz, né? Vamos lá agora. Revelação divina somente nas Escrituras. Já falamos anteriormente também na suficiência das Escrituras. Dizemos que a Bíblia, ela foi revelada ao homem para que o homem, através dela e por ela, possa viver na terra, como também na eternidade. A Bíblia, ela é suficiente em relação a tudo que nós devemos saber sobre salvação, né? Sobre a vida com Deus, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Ela é suficiente para nos apontar tudo aquilo que precisamos saber, né? De tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E por ser a Bíblia um livro de inspiração divina, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16 a 17, nela não se encontra palavra de inspiração humana e nem doutrina de homem algum. Então, a revelação divina somente das Escrituras está lá dizendo que a palavra de Deus, a revelação que já veio de Deus, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Mas que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos interpretar
de forma correta. A nossa doutrina ela não pode vir de nenhum outro lugar a não ser da palavra de Deus. Lembrando do texto anterior, quando eu falo de doutrina, eu falo de ensinamento. A nossa doutrina, o nosso ensinamento não pode vir de nenhum outro lugar a não ser da palavra de Deus. Nem tampouco pode ir além daquilo que está aqui escrito. Tudo que nós queremos saber, tudo que nós precisamos, está aqui. A Escritura interpreta a própria Escritura. O todo, ele se relaciona, antigo e novo. Amém? Esse foi o texto de número 3. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Já voltamos com o texto de número 4.